Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso Desmistificando Espiritismo e hoje a gente começa o nosso 30º episódio. E no 30º episódio a gente vai começar a tratar do capítulo 9 do livro 2º do Livro dos Espíritos, que é o capítulo chamado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nesse capítulo, o Kardec juntou as informações que tratam da forma como os espíritos interferem nos nossos pensamentos, nas nossas ações, sobre a questão de possessão, de interferência espiritual direta com uma pessoa encarnada, as nossas afeições e não afeições com os espíritos. Vai falar dos pressentimentos, vai falar da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, vai falar ainda também sobre os espíritos atuando nos fenômenos da natureza, e vai falar também sobre os pactos, o que são esses pactos que as pessoas falam de fazer com os espíritos, bênçãos, maldições. O Kardec tenta lançar luz sobre esses assuntos com as questões que ele faz para os espíritos. Então, vamos lá. A primeira sessão, então, é Penetração dos Espíritos em Nossos Pensamentos. Questão 456. Os Espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta é: podem ver, pois constantemente rodeiam vocês, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes, ou seja, os espíritos dão atenção porque eles querem, eles não ficam tomando conta do que a gente faz. O que interessa a eles, eles prestam atenção, o que não interessa, eles não prestam. 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é: muitas vezes conhecem aquilo que vocês desejariam ocultar de vocês mesmos. Nem os atos, nem os pensamentos lhes podem ser dissimulados, ou seja, não dá para enganar os espíritos quanto aos nossos atos nem os nossos pensamentos. Aí o Kardec completa a pergunta com a questão 457A. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. E quando vocês se julgam bem escondidos, muitas vezes vocês têm uma multidão de espíritos observando-os. Questão 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? A resposta é: depende. Os espíritos levianos, você lembra aqueles que são inconsequentes, riem dos pequenos aborrecimentos que causam a vocês e zombam das suas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar vocês. Aí uma nova sessão: a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Questão 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que vocês imaginam, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Questão 460. Além dos pensamentos que nos são próprios, quer dizer, dos pensamentos da gente mesmo, haverá outros que nos são sugeridos? Aí ele fala: a vossa alma é um espírito que pensa. Vocês não ignoram que muitos pensamentos ocorrem a vocês ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Quer dizer, a gente pensa ao mesmo tempo coisas contraditórias sobre uma e outra questão. Pois bem, neles há sempre um pouco de vocês e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque vocês têm em vós duas ideias que se combatem. 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E a resposta é: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são aqueles que vêm em primeiro lugar a vocês. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, ou seja, não é interessante para a gente distinguir o que é nosso e o que não é. E muitas vezes não é útil saber disso. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade.
Essa é uma questão muito importante do Livro dos Espíritos, né? Porque ela deixa claro para a gente, não importa se a ideia original, boa ou ruim que a gente teve, foi nossa ou foi alguém que soprou na nossa orelha, né? Ele deixa bem claro, ele fala, não é de grande interesse nem útil saber disso, saber se a ideia boa foi sua e a ruim do espírito, ou a ruim sua e a boa do espírito, ou se foi o espírito bom que deu a ideia boa e o ruim deu a ideia ruim, não importa. O que importa é o que a gente faz com essa ideia, né? Então ele fala, o homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com mais boa vontade. Se decidir pelo mal, maior será a sua responsabilidade. Ou seja, é a mesma coisa que você está conversando com alguém, né? Você tem uma ideia, a pessoa fala para você uma outra coisa. Se você resolver fazer a coisa boa, não importa se foi você ou se foi outra pessoa que deu a ideia. Você fez. Se você resolver fazer a coisa ruim, a responsabilidade é sua, né? E eu falo que isso é muito importante porque a gente tem a tendência a dizer, mas a culpa foi do fulano, porque ele que falou para eu fazer tal coisa. E está errado, porque não importa se ele falou para a gente fazer, a gente decidiu fazer. E é isso que o Espírito deixa claro, não importa quem sugeriu a ideia, ela apareceu na sua cabeça, você tem que decidir o que fazer com ela. E aí você tem que decidir agir direito, porque se você agir direito, melhor para você, mesmo que a ideia não tenha sido sua. Se você resolver agir errado, a responsabilidade é sua, não importa de onde veio a ideia. 462. Os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de dentro de si mesmos? Aí o Espírito explica. Algumas vezes, elas lhe vêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes lhe são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-la e dignos de transmiti-la. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Sem suspeitarem, fazem verdadeira evocação, ou seja, sem eles perceberem, eles estão pedindo ajuda para quem está em volta. E aí as pessoas, os espíritos que estão em volta, eles vêm e sugerem as ideias. Quando você pensa em coisas boas, úteis, os espíritos bons trazem ideias boas e úteis. Quando você pensa em bobagem, você vai ouvir de tudo quanto é bobagem, né? E o Kardec completa essa explicação dessa questão. Se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de conseguir fazer isso, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso próprio bem. 463. Se diz algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Quer dizer, é verdade? Pode ser bom ou mal conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um espírito bom ou de um espírito mau? Aí o Espírito explica de novo. Estude o caso. Os espíritos bons só aconselham o bem. Cabe a vocês distinguir. Questão 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? A resposta é, para que vocês sofram como eles sofrem. E aí o Kardec complementa, com a 465A. Ele fala, isso diminui os seus sofrimentos? Quer dizer, ele induzia a gente a sofrer como eles, faz eles sofrerem menos? E a resposta é não. Eles fazem isso por inveja, ao verem seres mais felizes que eles. E aí o Kardec completa a questão com 465b. Qual a natureza do sofrimento que querem que os outros experimentem? O que eles querem que os outros sofram? A resposta é, os que resultam dos seres de ordem inferior, afastados de Deus. E aí vem outra questão, 466. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal, que os espíritos nos levem ao mal? A resposta é, os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância do homem no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito,
e por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão é te colocar no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é que as atraes pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm te auxiliar no mal quando você tem vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando você quiser o mal. Pois bem, se você é inclinado ao assassinato, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terás outros que se empenharão em te influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E aí o Kardec completa. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, mais uma vez, os espíritos deixam bem claro nessas questões que Deus permite que a gente sofra as provações para que a gente se fortaleça no caminho do bem, para que a gente, mesmo sob a tentação da influência, que tenta dizer para a gente fazer o caminho fácil, que muitas vezes é o caminho da dor, o caminho que vai levar a gente para a dor, ele não isenta a gente disso, porque a gente tem que ser capaz de entender que a gente precisa fazer o certo, independente da influência que esteja sobre a gente. Mas que quanto mais influência que a gente tem sobre a gente para agir mal, os bons espíritos também vão fazer uma influência contrária para neutralizar isso, para que a gente tenha a oportunidade de pensar e ouvir os dois lados, para que a gente tome as decisões da gente. 467. Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que o empurram para o mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem abandonam suas tentativas? E a resposta do espírito é simples, ele fala, e o que querias tu que eles fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Quer dizer, não é porque você resistiu uma vez que eles vão falar, esse aí resistiu, deixa pra lá. Se eles querem que você sofra como eles podem muito bem ficar esperando a sua fraqueza. E é por isso que Jesus já dizia, orai e vigiai. Pede ajuda e presta atenção. Porque sempre vai ter alguém que está sofrendo e que, por não ter entendido ainda que não é assim que as coisas funcionam, quer que os outros sofram com ele. Então eles deixam um alerta pra gente. A gente pode se libertar da influência, porque eles só vão influenciar aquele que fica pensando na coisa errada. Mas que a gente sempre deve tomar cuidado, porque eles ficam esperando a oportunidade para atrapalhar de novo. 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Como é que então eu neutralizo esses caras de vez, Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, vocês repelirão a influência dos espíritos inferiores e destruirão o império que eles querem ter sobre vocês. Evitem escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, ou seja, que vos inspiram maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vocês e excitam todas as paixões más. Desconfiem, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa é a razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical, que é o Pai Nosso, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, quer dizer, fazer o bem, confiar em Deus e tomar muito cuidado com as nossas próprias fraquezas, principalmente o orgulho. 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam essa missão para fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? Esse é um outro ponto interessante, Quer dizer, se o Espírito está ali para provar a gente, então é uma missão que ele tem, o papel dele é lá ficar cutucando a gente na ferida para ver se a gente falha. E se isso é verdade, se for assim, então qual é a culpa que eles têm se eles estão obedecendo a missão que eles receberam,
Aí a resposta é muito clara também. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando faz, age por conta própria e, por consequência, sofre as consequências disso. Deus pode permitir que ele faça para provar vocês, mas não ordena, cabendo a vocês repeli-lo. Ou seja, Deus na sua grande sabedoria, né, ele põe a gente em lugares, em situações, onde a fraqueza do outro vai servir de tentação, de impulso para a gente. Mas a gente não, isso não é, o outro não tem o direito de fazer isso porque você precisa passar pela aprovação. Ele está fazendo porque ele quer e vai ter as consequências dele, assim como a gente vai ter a consequência de ceder ao impulso da tentação e da fraqueza. Então cabe a gente repelir esses pensamentos e essas influências. 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou uma satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve apenas a uma disposição física? Aí o Espírito fala, é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente vocês têm com os espíritos, ou que tiveram com eles durante o sono. Outro ponto é que às vezes a gente tem sentimentos, né, que a gente não consegue explicar. Por que eu estou sentindo isso? Por que essa angústia? Por que essa ansiedade? Por que eu estou feliz com essa ideia? E ele fala, muitas vezes você está interagindo com os espíritos ali que estão em volta de você, ou você interagiu com eles enquanto você estava mais liberto no sono, como a gente viu nos capítulos passados, né? E aí você traz essa sensação com você. 472. Os espíritos que nos querem induzir ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Aí, olha, presta atenção na resposta. Ele está perguntando se os espíritos que querem induzir a gente para o mal, se eles só ficam esperando, se eles só esperam aquela oportunidade que a gente mencionou, ou se eles tentam criar armadilhas para a gente cair. E a resposta é, aproveitam a circunstância, mas muitas vezes a provocam, empurrando vocês, sem que o percebam, para o objeto da vossa cobiça. Ou seja, eles vão tentando, eles falam assim, não, esse cara vai cair comigo, não vou ficar aqui sozinho nessa porcaria não. Ele vai empurrando você, sem você perceber, na direção daquilo que vai te fazer querer cair, né? Daquilo que vai te tentar. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho certa quantia de dinheiro. Não pense que foram os espíritos que a trouxeram ali. O espírito não foi fazer o dinheiro aparecer ali na esquina, né? Contudo, eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois que se apodere do dinheiro. Quer dizer, eles podem, não é que eles vão botar o dinheiro ali, eles falam assim, ó, vai ali que ali nós temos uma coisinha para fazer ali, né? E aí ele vai falar, bom, chegou lá e fala, olha, dinheiro, por que você não pega esse dinheiro? Ah, do outro, tudo bem, pega, tá ali na sua frente. É isso que eles vão fazer, né? Enquanto outros, os espíritos, né, eles sugerem o pensamento de devolver o dinheiro ao dono. E dá-se o mesmo com todas as outras tentações. Então acho que fica bem claro na questão 472, né? Não é que eles vão fazer aparecer coisas do outro mundo para tentar a gente. Eles só vão empurrar a gente no caminho que vai ter a tentação ali. Então, se você tem a tentação com um vício, por exemplo, eles falam assim, ó, vai lá na casa do fulano. Fulano vai estar com um negócio, uma coisa, seja lá o que for o vício, né? O vício pode ser, não precisa ser de droga, coisa parecida, pode ser um vício para uma ação ruim, para uma fofoca maldosa, para qualquer coisa. Vai ali no fulano, vamos lá. Chega lá, ah lá, estão falando de tal coisa, fala também, você tem coisa para falar, você não ficou chateado com ele, fala. Então eles vão ajudando a gente a ir para situações para a gente fazer aquele negócio que eles querem que faça. E aí nos cabe todas as vezes a resistir. Ah, é difícil? É difícil. Mas a evolução não é um caminho fácil, né? Só que quando a gente começa a fazer e perceber que a gente vive melhor ao não cair na tentação, a gente evolui e começa a não ter... Aí a tentação não afeta mais, porque você não tem mais vontade de fazer, porque você sabe o mal que faz, sabe o bem que faz não cair naquela tentação. Próxima sessão, possessos. Questão 473. Um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo, ou seja, o corpo, né, o corpo físico,
de uma pessoa viva, isso é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Então a questão é simples. Um espírito pode entrar no seu corpo e forçar você a fazer as coisas? A resposta é: o espírito não entra num corpo como você entra numa casa. Ele se identifica com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os dele, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir o que está encarnado, pois esse terá que permanecer ligado ao seu corpo até o tempo fixado para a sua existência material. Ou seja, não adianta querer dizer que foi o espírito possessor que fez e que você não teve culpa. Você também é culpado, né? É claro que tudo tem a sua medida do quanto você é responsável, mas você fez, você aceitou a influência em algum nível pela fraqueza ou pela intenção e fez. 474. Se não há possessão propriamente dita, isso é, a coabitação, ou seja, a habitação conjunta de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a ser por ele subjugada ou obsidiada, a ponto de sua vontade vir a se achar de certa forma paralisada? Então a pergunta é assim, bom, tá, já que não tem possessão, não existe a possibilidade de do cara entrar no corpo e tomar conta dele, existe a possibilidade do outro conseguir tomar conta, de ter um domínio tão grande sobre o outro que o outro se sente paralisado e deixa ele fazer? A resposta dele é sim. E esses são os verdadeiros possessos, ou seja, os que estão possuídos, né? Mas é preciso que vocês saibam que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre, quer pela sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado por possuídos alguns epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de um médico do que de exorcismo. Bem claro, né? É isso, você pode concordar porque você não tem a força para resistir, você falha, na verdade não é a força de ser incapaz, é no sentido de não juntar a força e resistir com firmeza, né? Fraqueza no sentido de fraqueza moral, né? Então pode ser pela fraqueza moral, pode ser porque você realmente queria fazer aquele negócio, e aí o espírito também vai lá e faz, né? E aí tem uma explicação aqui do Kardec depois no final. No seu sentido vulgar, a palavra possesso supõe a existência de demônios, isso é, de uma categoria de seres de natureza maligna, e a habitação conjunta de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, aquela ideia de que o demônio está no corpo da pessoa, né? Considerando-se que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar ao mesmo tempo o mesmo corpo, não existem possessos segundo a ideia que é comumente associada a essa palavra. Pela palavra possesso, deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode se achar com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem, ou seja, que a dominem. Né? Então, quer dizer, não existe possessão naquela ideia de possessão demoníaca, de coisa de filme de terror. Não existe isso, tá? Então, é isso que os espíritos dizem. Ele fala, olha, essa ideia que vocês têm de possessão não existe. O que existe é um espírito imperfeito, que tem as suas fraquezas, as suas falhas importantes, né? Que consegue tornar o outro espírito que está encarnado tão fraco, tão dependente dele, que ele aceita o que ele quiser fazer. Como são entre relações entre pessoas encarnadas, às vezes também. Não tem uma pessoa que às vezes domina tanto a outra, que a outra só faz o que ela quer. É mais ou menos isso que acontece, com a diferença de que o espírito nem sempre está consciente enquanto acordado daquilo. Mas é o que acontece. 475. Pode uma pessoa por si mesma afastar os espíritos maus e libertar-se do domínio deles? E a resposta é de uma linha. Sempre se pode sacudir um jugo, quer dizer, um peso, né? Quando se tem vontade firme. Esses estão meio duros, né? Mas é isso. Olha, se você quer de verdade, você consegue. 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um espírito mau seja tal que a pessoa subjugada não perceba?
Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer que acabe a sujeição da outra, enquanto a outra está sujeita a ele, ou seja, uma terceira pessoa pode cortar essa dominação. Que condição deve preencher essa terceira pessoa? Então, simplificando a pergunta, ele está falando assim, não tem casos em que o espírito vai seduzindo tanto o outro que está encarnado que o outro não percebe, ele está fascinado, ele não percebe a dominação. E nesse caso, uma terceira pessoa não poderia ajudar a quebrar esse vínculo? E o que ela precisa ter para conseguir fazer isso? Essa é a pergunta. Se for um homem de bem, quando eles falam aqui, é uma pessoa boa, uma pessoa nobre, nesse sentido, né, de caráter disposto para o bem e para a evolução. Né? Se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos espíritos bons, porque quanto mais virtuosa for a pessoa, tanto mais poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para atraí-los. Então, eu já continuo a resposta. Olha só, ele está falando assim, uma pessoa evoluída, quanto mais evoluído, quanto melhor a gente tem em condição espiritual, mais poder a gente tem para botar ordem nos espíritos inferiores, para afastar eles se for necessário, quanto para pedir a ajuda dos espíritos superiores, porque o bem atrai o bem e o bem repele o mal. Todavia, quer dizer, apesar disso, essa terceira pessoa será impotente, quer dizer, ela não pode fazer nada se aquele que estiver subjugado, dominado, não lhe prestar o seu concurso. Ou seja, não adianta a terceira pessoa ser uma pessoa muito boa se aquele que está dominado não ajudar. Há pessoas que têm prazer numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Seja, porém, qual for o caso, aquele que não tiver puro coração não poderá exercer nenhuma influência. Os espíritos bons não atendem ao seu chamado e os maus não o temem. Então, essa também é uma questão importante, né? Pode uma pessoa interferir, se alguém está tão dominado por um espírito que ele não consegue entender que ele precisa, ele sabe que ele quer se livrar, mas ele não consegue ter a força de conseguir porque ele está muito dominado. Se ele tiver o mínimo de querer ajuda, de querer se livrar, uma pessoa boa, quanto melhor a pessoa for, mais fácil ela consegue interferir, porque ela tem a capacidade de pedir ajuda para os bons de maneira mais intensa, e ela tem a capacidade de afastar os maus, porque ela se impõe moralmente sobre eles. Se a pessoa não tiver essas características, é difícil ela conseguir ajudar. E se a pessoa dominada não quiser ajuda, também não tem o que fazer. 477. As fórmulas do exorcismo, quer dizer, aquelas orações de exorcismo, aquelas orações em latim, vocês já devem ter ouvido falar, né? Tem alguma eficácia sobre os espíritos maus? A resposta é não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Ou seja, um monte de palavra numa sequência não quer dizer nada para eles, o que precisa é a força moral. 478. Há pessoas que, embora animadas de boas intenções, não deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? A resposta é cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma importância às suas sugestões e lhes mostrar que estão perdendo seu tempo. Ao verem que nada conseguem, se afastam. 479. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? A resposta é: a prece é um poderoso socorro em tudo, mas creia que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Ou seja, não adianta ficar repetindo palavra, fazer oração sem pensar. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, portanto, que o obsidiado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos maus. A resposta é ainda mais profunda do que parece a princípio na questão, né? Ele pergunta, a prece é um meio eficiente para curar a obsessão? Fala, olha, a prece ela ajuda em tudo, mas não adianta só rezar. Você tem que estar disposto a mudar em você aquilo que abre a porta para o obsessor. É isso que ele explica. 480. O que se deve pensar disso da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Aí o Espírito explica para ele. Depende da interpretação.
Se vocês chamam de demônio o espírito mau que subjuga, que domina o indivíduo, uma vez destruída essa influência, ele terá sido expulso realmente. Se vocês atribuem uma doença ao demônio, quando ela tiver sido curada, também dirão que expulsou o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se usa a alegoria, né? Se toma a alegoria pela realidade, ou seja, quando se confunde a ideia, a figura que se usou para representar com a realidade. E o Espírito termina falando: compreendam bem isso e guardem, pois é de aplicação geral. Ou seja, o que ele quis dizer com isso é que assim, bom, se a gente chamar de demônio o espírito perturbado, mal, imperfeito, que está dominando o outro, quando você afastou a influência, você expulsou o demônio. Se você está chamando de demônio a doença que está afetando a pessoa, ah, não, está com o demônio, é o demônio que está causando a doença. Quando você cura a doença, também livra o demônio. Não tinha ninguém ali, mas ao curar a doença, afastou o que você chamou de demônio. E ele deixa bem claro, ele fala assim, olha, uma coisa pode ser verdadeira ou falsa conforme o sentido que der para a palavra, ou seja, se o demônio é um espírito, é uma coisa. Se o demônio é uma doença, é outra. Né? E ele fala, as maiores verdades podem parecer absurdas quando você olha só a forma delas. Né? E quando você usa a figura como a própria realidade. E ele fala, presta atenção, porque isso vale para tudo. Pessoal, a próxima sessão chama Convulsionários. E aí eu queria fazer um comentário, antes de passar pela sessão, que eu acho assim, importante, né? Porque a princípio dá a ideia, que é uma ideia que até eu às vezes acabo trazendo comigo e eu sei que não deveria, porque não é uma ideia correta, mas tem a ver com a forma como era chamado naquela época do Kardec, né? Então, quando a gente vê essas questões que estão envolvidas nessa sessão convulsionários, a gente acaba pensando que tem a ver com a condição física da convulsão, mas convulsão tem a ver com tremer e se mexer de maneira descontrolada, né? E aí, inclusive, existe uma obra chamada O Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês. E num dos itens ela comenta, né, essa questão dos convulsionários, e ela esclarece que esses convulsionários são médiums, quer dizer, são pessoas que têm a sensibilidade aflorada para os espíritos, né, que tem aquelas condições que a gente discutiu de ter o sonambulismo, enfim, todas as possibilidades de interação com o mundo espiritual mais bem desenvolvidas, seja porque elas foram preparadas para isso, seja pelo grau de evolução do espírito, né? Mas o Kardec destaca aqui a ideia de sofrimentos físicos provocados pelos espíritos, no caso, espíritos inferiores, geralmente, né? Então a gente vai passar por essas questões, mas tentar lembrar aqui, manter essa ideia na cabeça quando está falando de convulsionário, tá bom? Então vamos lá, questão 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem com os indivíduos chamados convulsionários? A resposta é sim, e muito grande, assim como o magnetismo, que é a fonte primeira desses fenômenos. Muitas vezes, porém, o charlatanismo tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. Vocês veem que é uma questão que tem muito a ver com o contexto da época do Kardec, a forma de falar dos efeitos, das coisas que as pessoas faziam na época, faziam um show, apresentação mostrando essas coisas, né? E aí o Kardec completa a questão 481A. De que natureza são, em geral, os espíritos que ajudam para a produção desses fenômenos? A resposta é pouco elevada. Vocês acreditam que espíritos superiores se divirtam com tais coisas? Para a gente pode parecer óbvio, né? Mas o Kardec queria entender o que estava relacionado com aquilo. Então, mas claro que um espírito superior, depois de entender o que eles chamam de espírito superior, a gente entende que esses espíritos não iam perder tempo provocando dor e desconforto nas pessoas, né? Questão 482. De que modo o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem das chamadas crises pode se estender subitamente a toda uma população? Efeito de simpatia. Em certos casos, as disposições morais se comunicam com muita facilidade. Vocês não são tão alheios aos efeitos magnéticos que não possam compreender isso.
assim como a participação que alguns espíritos devem tomar no fato, por simpatia para com aqueles que os provocam. Aí o Kardec explica depois. Entre as faculdades únicas, as capacidades únicas que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia e assim por diante. Não há razão para pôr em dúvida que os indivíduos que sofrem as crises nervosas estejam numa espécie de sonambulismo desperto, ou seja, acordado, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Embora não se dê em conta, eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados. Ele está dizendo que pessoas que têm essa sensibilidade, que têm essa capacidade de perceber esses efeitos, elas podem induzir esses efeitos umas nas outras, que tem a ver com o que eles chamam de magnetismo, que é essa característica que interfere ou que transmite a informação do físico para o espiritual, que está relacionada com a capacidade dos espíritos interagirem entre si de alguma forma, né? E também eles relacionam com o efeito que alguém pode induzir num sonâmbulo, ou seja, de colocar a pessoa nas condições mediúnicas, vamos dizer assim. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários e em certos indivíduos que são submetidos às torturas mais cruéis? A resposta é, em alguns casos, é um efeito puramente magnético, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que o faz em certas substâncias. Lembrando que em alguns casos aqui, eles chamam de efeito magnético coisas que estão relacionadas com efeitos elétricos também, porque nessa época não se tinha uma clareza de distinção dessas coisas, embora elas sejam profundamente conectadas, né, fisicamente. Em outros, a exaltação do pensamento amortece a sensibilidade, como se nestes a vida tivesse se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Vocês não sabem que quando o espírito está muito preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e nada escuta? Aí o Kardec faz uma explicação. Nos casos de suplícios, né, de grandes sofrimentos físicos, a exaltação do fanático e o entusiasmo oferecem frequentemente exemplos de calma e sangue frio que não seriam capazes de vencer uma dor aguda, a não ser admitindo que a sensibilidade tenha sido neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor da batalha muitas vezes não se percebe um ferimento grave, ao passo que, em circunstâncias comuns, um simples arranhão faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, é de se perguntar como, em alguns casos, a autoridade pública foi capaz de fazê-lo cessar. A razão é simples. Nesse caso, a ação dos espíritos é meramente secundária, apenas aproveitam de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. Ou seja, essa autoridade não acabou com a disposição para isso acontecer. Ela só cortou a causa que estava fazendo acontecer o efeito. De ativa passou a latente, quer dizer, adormeceu de alguma forma, tendo a autoridade e razão de agir assim, porque do fato resultava abuso e escândalo. Além disso, se sabe que essa intervenção é impotente quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Essa questão da autoridade não fica muito clara aqui. Eu imagino, né, isso é uma posição minha, eu imagino que tem a ver com algum evento conhecido, onde, por exemplo, as pessoas começaram a entrar nesses transes convulsionários todas juntas, e alguém com uma autoridade entre as pessoas que estavam presentes chegou e não tipo, vamos parar e tal. Imagino que tenha sido isso o tipo de exemplo que eles estão dando. E as pessoas tenham parado, quer dizer, provocou um choque naquele momento ali e cancelou o efeito. Mas eu não sou capaz de comentar melhor sobre essa questão. Se em algum momento eu encontrar alguma coisa interessante sobre isso, a gente grava um episódiozinho só sobre isso, tá bom? E com isso a gente encerra esse episódio, né, o episódio 30 do nosso Desmistificando o Espiritismo. E no próximo episódio a gente continua a nossa viagem pelo Livro dos Espíritos, falando sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Muito obrigado e até lá.